Nós estamos trabalhando, uma série de mensagens sobre encontros e na última semana, como nós tivemos a comemoração dos nossos 6 anos, tivemos aí a gravação do nosso primeiro EP como Voi Music, Paulo Mazzoni esteve aqui com a gente, preguei uma mensagem sobre esse ciclo que nós estamos entrando, mas hoje e mais a próxima semana vou finalizar então essa série e hoje eu quero falar sobre um encontro genuíno com o Espírito Santo. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, a partir do verso 36 e também o verso 37. A palavra de Deus diz assim: Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, ou do Consolador, sendo proprietário de um campo, ele vendeu e trouxe todo o dinheiro da venda e o colocou aos pés dos apóstolos. Eu gosto de olhar para esse texto e para essa conversão genuína e falar sobre a plenitude do Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Como o texto diz, o nome era José. E no aramaico, todas as vezes que nós encontramos a terminologia bar ou bar, antes de um nome, significa que aquela pessoa era filho, um exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas, Barrabás, filho de Abás, e no caso aqui, Barnabé, filho de Nabé. E o que significa Nabé? É a mesma terminologia que Jesus usa quando ele vai falar que ele precisa ir, porque se ele não virar, se ele não for, ele não vai enviar o Consolador, ele não vai enviar o Paracleto, Então aqui é o mesmo termo, por isso que o texto fala que Barnabé significa o filho do Consolador, filho do Espírito Santo, Que também é como nós conhecemos. Então olha que interessante, um homem, ele tinha posses, nessa época deles, para quem trabalha no mercado imobiliário, Chipre era a região que tinha uma supervalorização, era onde eram altos preços que as propriedades lá tinham, e quando ele se converte, o texto diz o quê? Que ele vende as terras e ele leva aos pés dos apóstolos, e aí ele recebe o nome, sobrenome, codinome, para nós, apelido, ele coloca o codinome ali, o sobrenome de Barnabé, e aí ele fica conhecido como o filho do Consolador, o filho do Espírito Santo. Então, é um homem sem sombra de dúvidas que teve um encontro genuíno com o Espírito Santo. Ele entrega a maior oferta em expressão de generosidade após a morte de Jesus. Vocês lembram que quando Jesus estava próximo da crucificação, nós temos aquele ato da oferta do frasco de nardo puro, que é quebrado sobre os pés de Jesus, que custava aproximadamente 1 ano de serviço, mas Jesus ainda estava em vida. Agora, o que acontece aqui foi a primeira oferta, extravagante. Veja que ele não deu uma oferta, veja que não foi um dízimo, não, ele deu uma oferta extravagante, e ele trouxe aos pés dos apóstolos, e quando acontece isso, os apóstolos olhando aquilo lá, eles colocam esse codinome, esse sobrenome nele, e passam a chamá-lo de Barnabé. Só que depois que isso acontece, nós continuamos estudando ali o livro de Atos, e aí para de se falar nesse homem, ele some ali por um período, e quando ele dá essa oferta, nós estamos ali na pré-perseguição, porque de Atos 5 até 7, nós temos uma grande perseguição, e nós temos aí literalmente uma espalha, do evangelho para vários cantos, além de Jerusalém. Então esse ato aqui, acontece ali, antes um pouco de termos essa perseguição, e aí não se fala mais sobre Barnabé, pelo menos nos próximos capítulos. Agora, onde Barnabé vai ser citado de novo? Ele é citado de novo quando nós estamos lá em Atos 9, na conversão do apóstolo Paulo, O texto vai contar que o apóstolo Paulo, um perseguidor ferrenho da igreja, que ele participa diretamente do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir depois de Jesus.
a palavra de Deus fala que Estevão morre aos pés do apóstolo Paulo, ou seja, ele se fez presente e participante no apedrejamento de Estevão. E aí começa aquela perseguição ferrenha. E aí ele vai para Damasco a fim de perseguir e também exterminar os cristãos. Só que ele é surpreendido nessa viagem, né? Ele tem ali um encontro com o próprio Cristo, onde ele é confrontado: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele cai do cavalo, ele se levanta desesperado, né? E aí ele pergunta: de quem é essa voz? Quem está falando comigo? E aí o texto diz que o próprio Jesus o responde. Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E ali ele se converte, e ele tem uma conversão genuína, e aí ele vai para Damasco, só que ele não vai mais para perseguir e para exterminar os cristãos. Ele chega em Damasco e ele começa a pregar, e aí esse texto que nós vamos ler agora, vai trazer Barnabé de volta. Então, eu vou citar esses 3 textos que citam Barnabé ativamente, e aí depois eu quero fazer essa aplicação do nosso encontro com o Espírito Santo, ou melhor, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo, na sua plenitude, ela faz. Então, Atos 9, 26 e 27 diz assim: assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se com os discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado o nome de Jesus com poder e com coragem. Então, olha o que acontece aqui. Paulo, ele sai de Damasco e ele retorna para Jerusalém, onde todos os discípulos estavam reunidos. Só que veja só, quando ele chega para falar com os discípulos, tipo assim: gente, eu me converti agora, né? Ó, eu faço parte do time, né? A gente vai jogar junto agora. O texto fala o quê? Que os discípulos não conseguiam acreditar que ele tinha se convertido e que ele era um verdadeiro discípulo. Eu fico imaginando, né, o que passava na cabeça deles. Esse cara acabou de comandar esse apedrejamento de Estevão. Ele morreu na nossa frente. Aí o cara fala que se converte, vai saber, né? Se ele é um 007, se ele está infiltrado aqui, se ele quer saber quais são os nossos passos, vai saber se ele mesmo não vai nos apedrejar daqui a pouco, né? Vai saber se ele não vai começar a nos perseguir. Eu fico imaginando ali o receio deles. Mas observa que Barnabé, ele tem a segunda atitude dele, que mostra o que uma pessoa cheia do Espírito Santo deve fazer. Primeiro mostra que sem apego a algumas coisas materiais, sem ninguém pedir para ele, ele dá uma oferta de generosidade. Depois, o texto diz que Barnabé chega e toma Paulo para ele ali por um período, né? Então veja, tinha os discípulos e tinha a multidão que acompanhava os discípulos. Imagina aqui, nós estamos caminhando aqui e de repente, né, chega alguém que se converteu aqui, o cara saiu da cadeia ontem, está convertido aqui, né? E aí o pessoal que conhece a velha vida dele, né, sabe ali dos crimes, das coisas que ele tinha cometido, já fica logo assim, né? Vixe, né? Será que esse cara está convertido mesmo? Cara, o que esse cara está fazendo aqui? E aí Barnabé, ele chega e aí ele fala assim: Fabão, cara, vem cá, vamos conversar aqui. Cara, me conta como é que é isso. Você estava indo para matar o povo, e aí você como que me conta o que aconteceu. E o texto diz que se fossem os mineiros, né, tinha chamado para comer um pão de queijo, tomar um café, né? Se fosse um gaúcho, já tinha tomado um chimarrão ali, né? E ali ele começa a conversar. E o texto diz que Barnabé pega ele e leva para os discípulos. Só que, como nós sabemos que eles conversaram nesse tempo, que Paulo, ele é tomado por Barnabé para conversar com ele? Porque o texto diz que não é Saulo que fala o que aconteceu. O texto diz que Barnabé narra para os discípulos o que tinha acontecido com ele. E fala que ele ensina nos detalhes, ele fala nos detalhes, ele fala do caminho, ele fala o que aconteceu, ele fala como que foi a pregação, ele fala que foi com poder, ele fala que foi com graça, fala que teve coragem. E aí, os discípulos escutam aquilo, e quando nós continuamos a ler a história, nós vamos ver que não funcionou muito. Por quê? Porque os discípulos, eles pegam
E eles pegam Paulo e falam assim: mano, vem cá. Cara, você está aí, né, cheio de Deus, cheio do fogo, está no primeiro amor, né, está querendo pregar Jesus para todo mundo. A gente tem um negócio bom para você. Ó, estou com uma passagem aqui para a sua cidade, cara, para Tarso. Nós vamos te mandar de volta para lá. E aí o texto diz que os discípulos enviam ele para Tarso, só com a passagem de ida. E aí, pelo próximo período, ele desaparece da história. Assim como Barnabé desaparece também, mais uma vez. Só que o evangelho continua acontecendo. E o que é importante a gente ressaltar aqui? Que por mais que os discípulos já tinham entendido, e Jesus deixou muito claro, que ele veio dos judeus, mas ele não veio só para os judeus. Nas entrelinhas, os discípulos ainda davam preferência para os judeus. Para os gentios, né? Eles, vamos pregar para o nosso povo, né? Se os outros se converterem depois, beleza, mas vamos focar no que é nosso. E era assim que acontecia. Como que nós sabemos disso, né? Lá em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, nós temos mais uma vez a aparição de Barnabé. E o texto diz assim: então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Ou seja, eles ainda pregavam só para os judeus. Só que olha o que o texto vai dizer no verso 20. Alguns deles, entretanto, ou seja, daqueles que foram se convertendo, eram de Chipre, de Cirene, e chegaram até Antioquia, e também pregaram aos gregos, apresentando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu então viajar para Tarso, a fim de encontrar Saulo. E assim o achou e depois levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, observa aqui o que acontece, né? Os judeus, né, ali, eles ainda estavam pregando o evangelho de Jesus, só que eles estavam dando muita ênfase ainda ao judaísmo. E eles já sabiam que Jesus, ele não tinha vindo para melhorar o judaísmo, ele tinha vindo para romper com o judaísmo. Ele tinha vindo para trazer o evangelho, ele tinha vindo para trazer o cristianismo. E aí, quando eles começam a pregar fora da região de Samaria e da Judéia, né, acontece que alguns que se convertem são dessas cidades. E aí, eles começam a levar o evangelho. E acontece ali um rebuliço em Antioquia. E os gregos começam a se converter. E o texto diz que muita gente se converteu ali. E foi de tal forma esse rebuliço, que a notícia chegou até Jerusalém, onde os discípulos estavam. E aí, né, fica imaginando, gente, aqui, acontecendo as coisas em Bauru, de repente começa a acontecer aqui num país nosso do lado. Vamos colocar o Paraguai. E aí, ao invés, tinha João, tinha Pedro, não é verdade? Tinha Mateus, a galera estava toda ali. Mas aí eles falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar Barnabé para lá. E aí eles pegam Barnabé e mandam. Barnabé, ele chega e ele viu que a graça de Deus estava com eles. E ele começa a se dedicar ali. E o texto continua e fala que uma multidão considerável é acrescentada outra vez ao Senhor. E aí, com a igreja bombando, as coisas acontecendo, um monte de gente se convertendo, cara, ele lembra. Ele fala: mano, tem um cara que pode me ajudar. Qual que é o gargalo de toda igreja que cresce?
Gente para ajudar. Gente para ajudar é o que mais faz falta. E aí o que acontece? Ele lembra, ele fala, eu vou atrás dele. Cara, ele viaja. E veja, não tinha avião naquela época, não tinha carro, não tinha táxi. Cavalinho, camelo, porque a pé era longe. Cara, ele vai até Tarso. Ele chega e ele procura Paulo. E quando nós vamos esmiuçar a história de Paulo, quando acontece o encontro, Paulo tinha voltado a fazer tendas. O grande Paulo, cara que foi convertido porque o próprio Cristo apareceu para ele, não foi ninguém que pregou para ele. E aqui eu quero que vocês entendam a ênfase e a temática da nossa mensagem de encontros. E a importância da igreja local para uma pessoa que é recém-convertida ou está num processo de aprendizado. O grande Paulo ficou esquecido em Tarso por um longo período, mesmo o próprio Cristo tendo aparecido para ele, ele se convertido. Ele não conseguiu estabelecer ministério em Tarso sem ser pastoreado e discipulado por alguém. E eu fico imaginando como é que foi essa conversa, porque não foi um cafezinho como da primeira vez. O cara estava machucado, mandaram o cara embora, véio, só com uma passagem de ida. Ninguém nem mandou uma carta para o cara. Eu fico imaginando o Barnabé chegando lá. Fala, Paulo, te achei, cara. E eles conversam ali. Aí eu fico imaginando quando chegou a hora do convite, né? Imagina só. Estamos falando de mudar de cidade. Não estamos falando de ir num restaurante e almoçar. Paulão, seguinte, mano. Vamos para Antioquia comigo. Cara, tá tendo um avivamento lá. Tem gente com força se convertendo. Cara, você tem potencial. Cara, Jesus apareceu para você quando você se converteu. Ele falou com você, cara. Cara, ele te chamou. Eu fico imaginando Paulo, um gênio mais difícil. Não era um homem tão bom quanto Barnabé, dócil, né? Cheio de paz. Ele era mais carrancudo ali. Para que você quer que eu vou lá? Vocês vão me mandar embora de novo? Né? Eu fico imaginando como é que foi essa conversa. Mas Barnabé, cheio do Espírito Santo, sábio. Um homem bom, pacífico. Vamos lá, cara. Agora eu estou pastoreando. Você vai jogar no meu time. Cara, eu quero você comigo. E o texto fala que ele volta com Barnabé. E o texto vai falar que eles ficam por um ano completo juntos. Eles ficam ensinando a igreja, ministrando a igreja, e Barnabé ali, ensinando Paulo, ministrando em Paulo. Até que depois o próprio Espírito Santo pede que os dois sejam separados. Agora, o que isso significa? E o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que o texto ele começa a dar um grau de maturidade para os cristãos no que diz respeito a um homem ou uma mulher ser cheia do Espírito Santo. O texto mostra que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que ter uma simples experiência. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que você conseguir fluir em alguns dons. Ser cheio do Espírito Santo mostra que você vai estar antenado e conectado com aquilo que está acontecendo para a expansão do reino de Deus. Não como um coadjuvante, mas como uma pessoa ativa no que precisa ser feito. Então, eu quero que você pergunte para Deus agora, você tem um encontro genuíno com o Espírito Santo? Hoje, você poderia ser chamado de o filho do Consolador? Hoje, você poderia ser chamada de a filha do Espírito Santo? Observe o texto que Paulo volta, e ele começa a caminhar de uma maneira intensa com Barnabé. Por quê? Porque a igreja local é tão importante. Por quê? Porque a pessoa precisa ser lapidada, a pessoa precisa ser ensinada, a pessoa precisa ser discipulada. O que os discípulos fizeram com Paulo? Mandaram ele embora. E mesmo Cristo tendo aparecido para ele no caminho, ele não conseguiu ser bem sucedido. Observe que isso acontece com a maior parte da igreja mundial hoje. Quando uma pessoa se converte, passa ali aquele tempo, aquele fogo, aquela empolgação, aquele primeiro amor, que você quer falar de Jesus para todo mundo, né? Você quer pregar até para o poste, e aí vai dando uma baixada naquela adrenalina. E aí, observe que a maior parte das pessoas passam a ser como Paulo foi nesse período.
Ele não voltou a perseguir a igreja, ele não voltou a matar pessoas, e assim a maior parte dos cristãos, eles não voltam a roubar, eles não voltam a adulterar, eles não voltam às práticas pecaminosas, mas eles se sentam, e ficam sentados, fazendo tendas, como Paulo ficou. Por quê? Porque hoje, pessoas como Barnabé, estão escassas. Nas primeiras mensagens dessa série Encontros, eu dei bastante ênfase, onde nós devemos sim, ir pregar nas bocas de fumo, nos prostíbulos, nos pontos de prostituição, fazer questões de trazer dignidade para os andarilhos, para os moradores em situação de rua, e não tem nada de errado com isso, mas muitas vezes a igreja usa a parte social para omitir a responsabilidade de fazer discípulos. Eu tenho prazer em abraçar um morador de rua e mostrar para todos que eu sou crente, Eu estou dando um prato de comida para ele, eu estou dando um agasalho para ele, mas a pessoa que se converte, novo convertido, senta do meu lado, no culto, eu olho e falo assim, o Fábio não se converteu, eu conheço, você vai ver, daqui a pouco, é oba-oba dele, daqui a pouco vocês vão ver quem ele é. O Vini, crente, você não conhece, eu cresci com ele, eu sei quem é, não presta, eu estou te falando, não converteu, não fica perto, por quê? Vai te corromper. Vamos colocando de canto. Os discípulos, converteu, cara, que legal, viu? Você é da onde? Cara, volta para lá, Foi assim, a gente tem um presente para você. Sério? Sério, tô aqui, tô a sua passagem, viu? Mas aqui só tem a de ida, isso mesmo, vai e não volta. E aí a igreja hoje, infelizmente, ainda é a maior assassina de profetas que existe. Não é o diabo. A igreja ainda hoje é, infelizmente, a maior assassina de profetas. Converteu, é fogo de paia, você vai ver, não vai durar, vixe, pode contar na mão, daqui a pouco volta a fazer o que sempre fez, eu conheço a peça, eu conheço, sei quem é. E aí, quantas vezes nós pagamos a passagem só de ida para as pessoas, viu? Volta lá para sua casa, volta lá para sua vida, some daqui. Você não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Foi o que fizeram com ele. Mas o que Barnabé nos ensina, um homem cheio do Espírito Santo? Primeiro, ele mostra que eu e você, que somos maduros na fé, que somos cristãos, temos que estar abertos para nos relacionarmos, ensinar, encorajar pessoas que nós não conhecemos. E é fácil você ficar só no seu grupinho, não é verdade? Você está acostumado já, todo mundo amigo. Agora observa, Barnabé não conhecia Paulo. E como o texto diz, ele era um homem bom, as pessoas viam que ele era um homem bom. As pessoas viram que ele era um homem fiel. As pessoas viram que ele era um homem dócil. Então, era um homem de fácil relacionamento. Era um homem que não arrumava confusão, que não brigava com a sombra, que podia ficar lá, que se dava bem com as pessoas. Ele não precisava, mas ele enxergou que tinha um novo convertido ali. E o texto diz que ele toma Paulo para ele. Vem cá, cara, e aí? Vamos tomar um café, vamos conversar. Me conta como é que foi a sua conversão. Me conta como é que foi a sua conduta. Cara, que história. Cara, as pessoas precisam saber disso. Olha o que ele faz. E aí tem um segundo ponto que a igreja usa muito para negligenciar. Eu sei e eu conheço muito bem a história do filho pródigo. E eu sei que existem muitos. E o filho pródigo, a palavra nos ensina, você não tem que ir atrás. Ele vai quebrar a cara, mas uma hora ele volta. Mas não era a questão de Paulo. Paulo, ele não foi embora, Paulo não pediu o que era dele, pelo contrário, ele se apresentou, ele estava cheio de amor, ele queria pregar Jesus, ele queria contar o que tinha acontecido com ele, e ele foi calado. E aí Barnabé chega em Antioquia,
ele vê Deus fazendo, e ele fala, cara, Paulo aqui, com aquele fogo, e com certeza quando ele chega lá, Paulo já não devia estar tão alto que nem ele estava quando ele foi mandado para Tarso, mas ele vai com jeito, conversa, aconselha, cara, vamos comigo, vem, e ele pega Paulo e ele volta, e ele ensina, e ele direciona, cara, e eles vivem um avivamento tão poderoso, porque veja, existia uma briga entre os judeus, por quê? Algumas pessoas acham que os judeus messiânicos, eles se convertem a Cristo, mas eles continuam sendo seguidores da lei de Moisés, né? Aquele que não come carne de porco, que acha que o Shabá é no sábado, mas o que Jesus trouxe para nós é que essas leis de Moisés, né? Elas não vão mais ser perpetualmente no cristianismo. O que vai acontecer, né? Agora o nosso descanso não é mais em um dia, é uma pessoa, nosso descanso é em Jesus, né? Agora não tem mais a questão das cerimônias. E quando isso acontece, em Antioquia, o que as pessoas vejam? Viu? Esse povo aí, eles se converteram para esse tal de cristianismo. Por quê? Porque o texto diz que pela primeira vez na história, eles são chamados de cristãos. Pequenos cristos, imitadores de Cristos. Então eles falaram, nossa gente, esses caras aí, eles não só pregam, eles vivem isso, cara, como que é a religião deles, cristianismo? Cara, eles são cristãos mesmo, pequenos cristos, são imitadores de Cristo. O texto diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E fala a verdade, se não é isso que nós queremos, não é isso que nós queremos, que a sociedade nos olhe e fale assim, cara, lá, eles são seguidores de Jesus mesmo. Lá eles falam e vivem como Jesus ensinou. Lá eles praticam o que Jesus ensinou. Cara, é isso que eu quero para a minha vida. É isso. Eles não só falam, eles vivem. E esse deve ser o meu desafio e o seu desafio. Mas para isso, observe que como Barnabé, nós vamos ter que estar dispostos a trazer para perto aqueles que se converteram e não são seus amigos, que não fazem parte da sua roda. Você tem feito isso com aquelas pessoas que têm se convertendo? Você está instruindo? Ou você está tipo os discípulos? Cara, não é um discípulo verdadeiro não, hein? Será? Vamos esperar mais um pouco? Ou melhor, para quantos vocês têm ido atrás? Agora, claro, pastor, mas se nós formos comparar o que o apóstolo Paulo fez, foi uma bomba atômica no reino de Deus, não foi? O cara escreveu metade do Novo Testamento. É verdade. Mas e o que o Barnabé fez? Barnabé aparece 3, 4 vezes na Bíblia, certo? Foi um traque. Mas se não fosse esse traque ter explodido, onde estaria a bomba atômica? É por isso que eu e você precisamos nos atentar para isso. Será que nós estamos fazendo o nosso papel de homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Será que nós estamos sendo inteligentes como Barnabé? Eu nem quero entrar na generosidade hoje, vamos deixar isso para uma próxima mensagem. Só na parte de investir no novo convertido, de discipular, de pastorear, de instruir, de trazer para perto, de buscar, de dar destino. Eu me lembro que quando eu comecei o trabalho lá em Marília, com jovens e adolescentes, um grande número de jovens e adolescentes começaram a se converter. Um grande número mesmo, né? Nós já éramos o maior ajuntamento de jovens na cidade, se fossem considerar todas as baladas que existiam lá, naquela época. E os jovens se convertiam e eram testemunhos, né? Eles traziam drogas para o altar, traziam armas, se arrependiam dos pecados, eles começaram a se converter com intensidade. Mas aí, lembra que eu disse da igreja, quando a religião está muito latente, ela assassina os profetas, né? Aí começou as conversas assim, mas sabe por que está crescendo? Sabe por que está dando certo? Porque é jovem e adolescente. Se fosse adulto, duvido que ia crescer. E aí eu caso com a Lari, né?
Ela queria muito casar, eu, né, fiz esse esforço, né, amor? Não é verdade, linda? E aí a gente casa. E aí o pastor me chama e fala, viu, agora que você casou com a Lari, vocês poderiam começar uma célula de casais, de adultos, o que você acha? Eu falei, conversei com ela, a gente colocou ali uns supervisores, né, e focamos ali na nossa casa, nós abrimos uma célula. E aí nós começamos essa célula. Deus começou a abençoar, começaram a chegar as pessoas, os casais, e aí uma moça se reconcilia com Jesus e ela começa na nossa célula. E aí ela chega e fala assim, o marido dela é um médico, radiologista, chega e fala assim, eu queria tanto que meu marido se convertesse, mas ele não gosta muito. E aí ele passava para buscar ela às vezes, ele não entrava, ele esperava acabar a comunhão, e aí ele ia embora. Aí teve uma vez que a gente chamou ele para ir para a comunhão, aí ele falou, não vou, mas na próxima eu vou, beleza. Aí na próxima, mesmo ele entrou, aí nesse dia tinha um médico também que estava conhecendo a série, eles conversaram um pouquinho de medicina, e aí eu falei, eu preciso fazer como Barnabé, eu preciso me conectar com esse cara. Só que veja, eu tinha 22 anos, vendia peça para carro, ele 40 e poucos anos era radiologista, né? Como que eu ia convergir num ponto de conexão com ele? Difícil, né? Falei, eu vou conversar, vamos ver o que vira. Conversa vai, conversa vem, chegou uma história de peixe e tal, e eu falei, cara, eu tenho um aquário aqui gigante, eu crio peixe jumbo, tenho aruanã, matrinchã, tenho dourado, tenho tucunaré, você não quer ver? Um aquário gigante, fica aqui na sala de jantar, vamos lá, e eu levei ele, e ele olhou, né, falou, nossa cara, que legal, e eu tinha uma piramboia lá, que estava enrolada lá no filtro, aí ele falou, cara, sabia que eu tenho um viveiro? Aí eu falei, que legal, né, você cria passarinho? Ele falou, não, cobra. Eu, que legal, ó que legal o hobby do cara, gostava de cobra, né? Aí eu falei, cara, cobra, mas como é que é assim? Vai um dia, vem cá, olha só, vai um dia, vem em casa. Aí eu falei, cara, vamos marcar. Ele falou, semana que vem eu vou viajar, mas na outra, vamos combinar, vamos. E aí, passa aquela semana, na outra semana, eu tinha um cobrador na minha empresa, parecia um armário, né, 2x2, moreno, né, e aí ele chega na minha sala, era no segundo andar, ele chega branco, albino, fala, cara, o que aconteceu? Mano, tem um cara louco aí, cara, tá com uma cobra na mão, velho. Aí eu falei, como assim? Ele quer falar com você. Eu falei, manda subir. E aí ele chega, cara, com a cobra na mão, aí ele, que legal essa aqui que eu trouxe para você ver. Aí eu falei, ele pega? Eu falei, não, ele, não, é falsa, era uma coral. Ele falou, essa é falsa, não tem veneno. Eu falei, mano, de boa, né, só estou vendo. Aí ele, não vou pegar. Aí eu falei, Jesus amado, converte esse homem logo, pelo amor de Deus, né. Aí onde eu fui me enfiar, e aí eu pego ali, aquele negócio na mesa, ele pegou, fala, viu, quarta-feira, você não quer ir conhecer? Eu falei, cara, quarta não dá, por quê? Quarta tem a nossa célula, você vai, não vai? Aí na quinta eu vou na sua casa. Ele, cara, eu vou quarta. Eu falei, demorou. Foi quarta, quinta eu estava na casa dele. Cheguei lá, tinha uma caixa branca, com uns furos em cima. Aí ele falou assim, viu, me ajuda a colocar no viveiro. Aí eu falei, rapaz, né, eu não sou muito assim com esses bichos, né. Fica tranquilo, essa aí é filhote. Rapaz, a hora que eu abri aquela tampa, a cobra deu um bote. E eu, cara, meu coração acelerou, não sabia se eu segurava no banco, se eu batia aquela tampa no... Ele falou, fica tranquilo que essa aí é armadeira, não morde. Eu falei, rapaz, mas não precisa nem morder, eu quase tive um infarto aqui, cara, você está de brincadeira comigo. Aí ele pegou, levamos lá para o viveirinho dele, rapaz, e aquilo, já até a pressão foi, quase desmaiei ali, né, de desespero. E aí conversa vai, conversa vem, tal... Passou, no outro dia ele me mandou uma mensagem, viu, será que nós poderíamos tomar um café no sábado, que eu queria conversar com você um negócio. Aí eu falei, vamos, acho que deu liga. Fomos tomar o café, e aí vai, pastor, sabe o que é? Cara, então, minha mulher vai na igreja, eu acho legal, bacana, estou gostando, só que, cara, eu não sei o que acontece. Em casa, ela é muito diferente, cara, da igreja. Eu falei, mas como assim? Cara, não sei. Na igreja ela é feliz, sorridente, mas em casa ela é braba. Rapaz, eu nunca vi ela braba na igreja igual ela é em casa. Aí eu falei, rapaz, vamos conversar com ela. Obviamente, a gente sabe, que certeza, que ele tinha muito perrengue. Só que vocês acham que na primeira conversa, ele já ia falar dos dele? Claro que não. Mas aí entra o quê? A inteligência do cristão. Né? Se é um cristão religioso, o que ele já fala? A culpa é sua! Né?
É culpa sua que seu casamento está assim. Porque já ia acabar ali, ia fechar a porta, o cara não ia nem olhar na minha cara mais. Mas aí conversa, conexão. O que Barnabé mostra? Que quando ele chama Paulo, ele começa a abrir um espaço para intimidade, para relacionamento. Pastor, por que é que nós temos as células então? Justamente para isso. Uma coisa é a gente fazer um grande ajuntamento de celebração. Olha só, começamos com um culto, estamos com 3 agora, daqui a pouco talvez o 4º, não é verdade? Mas como é que nós vamos ter comunhão aqui? Tem jeito ou não? Não dá. Agora, lá no seu pequeno grupo, aí lá você consegue ter comunhão. Lá você consegue partir o pão. Lá você consegue se alegrar e chorar. Né? Essa semana, nós perdemos a primeira líder da nossa igreja nesses 6 anos de história que nós temos, a Toninha. Né? Ela, a primeira líder que nós tivemos que faleceu de câncer. E eu fui fazer o culto fúnebre com o Vitor, e obviamente a tristeza do luto, mas algo me alegrou o coração, porque um filho dela que nem vem na igreja, ele disse assim: pastor, cara, eu quero te agradecer, porque esse grupo dela, essas irmãs aqui, pastor, todo dia era mensagem, oração, era visita. Cara, ela não se sentiu sozinha. Eu nunca vi isso, pastor. Cara, elas estavam em cima, elas oravam junto, elas serviam, elas revezavam hora. Cara, e é esse o propósito daquilo que nós fazemos. É claro, se teve uma conquista, vamos se alegrar junto, mas estou com um problema, estou com uma enfermidade, porque entenda, como é que eu vou atender 3.500 pessoas? Não dá conta. Por isso que nós temos os pastores, os supervisores, os líderes. Por quê? Porque no grupo que você tiver, lá você vai encontrar a sua comunhão, lá você vai encontrar a sua amizade, lá você vai encontrar o seu partir do pão, lá você vai conseguir ter relacionamento, confiança. Você acha que Paulo, ele ia receber Barnabé, depois que ele tinha sido despejado de Jerusalém, se ele não confiasse em Barnabé? Ele ia falar: meu amigo, some daqui, o que você veio fazer aqui? Mas ele é recebido. Ele não só é recebido, mas ele vai junto. Por quê? Porque ele ganhou a confiança de Paulo, o cuidado de Paulo. E é assim que nós fazemos. O evangelho é simples. É de casa em casa, é no partir do pão. E nós fazemos os grandes ajuntamentos para adorarmos aquele que é rei sobre todos nós. Mas observa que eu abro a minha vida, o meu tempo, para ir atrás daqueles que precisam ser lapidados e discipulados e cuidados. Como vocês acham que eu comecei aqui em Bauru? Mudei com a minha esposa, eu ia falar assim, viu, abre sua casa para eu ir lá, eu nem conhecia as pessoas. O que eu fiz primeiro? Eu falei: mano, vamos no meu apartamento. Morava atrás do Habib's, as reuniões de lá eram terça em casa e a célula era quarta em casa. Quando eu parei, quando o vizinho de baixo me ligou, tá com quase 50 pessoas na célula, ele me liga e fala assim: viu, você acha que você mora numa fazenda? Porque, rapaz, todo dia parece que está tendo corrida em cima, é um trupé. Aí eu falei: sério? Rapaz, mas nem sabia que fazia tanto barulho assim, mas lotado de gente em casa, claro que uma hora ia dar ruim. Aí nós entendemos que era hora de ir para a igreja, aí nós entendemos, e aí as pessoas que caminharam comigo começaram a replicar isso. Como? Primeiro você chama para a sua casa. Você gera conexão, você gera relacionamento, você gera intimidade. Depois, você vai pastoreando e lapidando. Observa que não foi na primeira conversa que Barnabé deu uma lapada em Paulo. Não foi. Primeiro ele escutou, primeiro ele trouxe para perto, primeiro ele gerou conexão, primeiro ele ganhou confiança. Depois, quando ele voltou com Paulo, com Barnabé, eles ficaram 1 ano, aí Paulo ajustou ele: ó, cara, você tem potencial, mas você viu que você chegou em Tarso e não deu em nada? Por quê? Porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não é assim, você tem que ser assim, você tem que agir dessa maneira. E aí ele é treinado. Aí quando chega o tempo dele ir, meu amigo, aí o cara vira uma bomba. Aí ele começa a abrir igreja, ganhar gente para Jesus, mas por quê? Ele teve que ser ensinado primeiro, pastoreado primeiro. Por isso que a importância da igreja local. O grande apóstolo Paulo não conseguiu romper sozinho em Tarso.
É por isso que eu e você não devemos simplesmente defender a igreja, mas fazermos a igreja acontecer. Eu sei que Barnabé é um ponto fora da curva. Na maior parte das vezes, uma parte das pessoas é usado na generosidade para manter o reino acontecendo. E uma outra parte, eles renunciam à cidade natal, à família, os amigos, e vão para um lugar que eles não conhecem ninguém, para eles fazerem com que aquelas pessoas sejam alcançadas por Jesus. Mas Barnabé não. Barnabé, ele foi completo. Ele se converte, ele tem uma experiência genuína, ele vai lá, ele vende e entrega tudo. E ele continua lá. Do mesmo jeito que ele fez com Paulo, com toda certeza, ele fez com muitos que estavam se convertendo em Jerusalém. Só que aí, uma coisa é eu falar assim, viu, eu vou enviar você para ir para aquele país. Outra coisa é você aceitar. E o texto diz o quê? Que os discípulos falaram assim, vamos enviar Barnabé. E ele vai, cara. Então veja, como ele tinha entregado tudo, ele não tinha mais nada. Mas aí precisava de alguém para ir. Ele falou, cara, eu vou. Ou seja, primeiro ele deu a oferta, depois ele foi a oferta. Então olha o que acontece aqui. Agora imagina se Barnabé, esse traquezinho, não tivesse explodido do lado de Paulo. Paulo foi o homem mais influente do que todos os Césares que já existiu. Ele é o homem com o maior número de obras traduzidas no mundo. Mas mostra que, mesmo ele tendo um encontro pessoal com Cristo, ele não teve uma igreja local. Ele ficou apagado, fazendo tendas. Até que alguém pegou ele e trouxe ele de volta. Para onde? Para uma igreja. E ele foi lapidado, e depois ele foi enviado. Enviado para quê? Para plantar a igreja. Semana, terça-feira, foi bem especial, fiz uma reunião com os meus supervisores, e eu sei que muitos deles têm chamado, um para a Índia, um para o Canadá, outro para a África, outro para não sei aonde, e eu disse exatamente isso para eles. Eu falei, a nossa missão é fazer com que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, não só nas experiências, mas na plenitude, como Barnabé. Não é só fluir nos dons, é usar eles para a expansão do reino. Não é só ter propriedades, mas é saber usar para a expansão do reino. Por quê? Eu falei para eles, o que eu nunca vou fazer com vocês, enquanto eu não tiver uma confiança plena na igreja, nós vamos bem devagar, é fazer o que infelizmente muitas igrejas fazem por aí, que é o quê? Pega um casal jovem, ou um casal de mais idade, e fala assim, viu, vocês querem ir para tal país, nós vamos mandar vocês, né? Vende aí um pouquinho de coisa que vocês têm, se organiza que vocês vão. E aí a pessoa vai, organiza e mexe, aí faz como fizeram com Paulo, dá a passagem de ida só. E aí depois no terceiro ou no quarto mês, liga e fala assim, viu, então, agora vocês vão ter que se virar. Agora vocês vão se virar aí. E aí nós temos o que aconteceu com Paulo. Ele volta, o que ele sabia fazer? Ele tinha se convertido. Ele não ia voltar a perseguir os cristãos. Mas observe que aqui eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Genuinamente. Não é só se converter, é cumprir o propósito. Paulo tinha todo o chamado que nós temos hoje descrito na palavra de Deus, mas ele não tinha uma igreja. Ele voltou a fazer tendas para se sustentar. Ficou lá. Mas até que um homem cheio do Espírito Santo se lembrou, ei, peraí, Paulo não é um filho pródigo. Ele não pediu a parte dele e saiu para Gandaia, não. Ele estava cheio de amor. Ele estava pregando o evangelho do jeito dele. Veja que nesse momento Paulo não sabia fazer os sermões que ele passou a fazer depois. Tanto que ele fala com Barnabé, ele conta o testemunho dele. E ele foi, fica lá, fazendo tenda.
Apaga esse fogo aí, esse oba-oba aí. Daqui a pouco você vai voltar, eu sei quem você é. Você não é um verdadeiro discípulo. Mas isso é o que a religião faz, nós não podemos fazer isso. Por isso que quando nós vemos uma pessoa que se converte com fogo, conversa, ajusta, traz para perto, mas não apaga. Não apaga. Impulsiona, direciona. Ei, você cheio do Espírito Santo, ei, você. Quem que está podendo contar com você no dia de hoje? Quem que você trouxe para perto de você? Qual foi a última vez que você abriu o seu grupinho de amigos e trouxe uma pessoa que se converteu agora, que você não conhece, para perto de você? Qual foi a última vez que você deu ouvidos para escutar a conversão dela? Qual foi a última vez que você direcionou essa pessoa? Qual foi a última vez que você encorajou essa pessoa? Ei, eu estou falando que uma pessoa cheia do Espírito Santo, Barnabé nos ensina, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que olha para o novo convertido, é uma pessoa que traz para perto, é uma pessoa que vai atrás, é uma pessoa que mesmo no meio da multidão, observa, o texto diz que a igreja estava bombando, que uma multidão considerável de pessoas tinha sido acrescentada, ele podia ficar lá, uau, nossa, olha isso, mas ele lembrou, ei, tem um cara que vai poder me ajudar aqui, tem um cara que eu lembro, que contou o testemunho para mim um tempo atrás, eu acho que ele mora em Tarso, eu vou buscar ele lá, ele vai atrás e volta com ele. Talvez nós temos tantas pessoas que nós conhecemos e, deixa lá, veja, não estou falando daquele que pede a parte, sai para gandaia e sai para... Não, mas uma pessoa que foi abafada. Claro que Paulo era impulsivo, claro que Paulo tinha o ego lá em cima, ele queria ser chamado de apóstolo, depois, no final da vida, ele fala, eu não quero mais ser apóstolo, eu quero servir todos vocês, mas ele era um novo convertido, né? A criança da história era ele, não eram os discípulos, ele tinha acabado de se converter. E aí às vezes nós temos aqueles crentes tão antigos, maduros, né, cheios de Deus, e eles falam, lá, menino novo, ó, abre a boca, fala um monte de bobeira, mas pelo menos ele abre a boca, sei que sabe tudo, não fala nem o que é certo, nem o que é certo, é só venha a nós o vosso reino, é só o meu grupinho, é só a minha pizza, é só o meu churrasquinho, você se converteu agora, se vira, volta lá, e se reúne com seus amigos, e aí depois a gente tira uma selfie, ação social da igreja, ó, servindo um necessitado, observa que a ação social, ela é muito importante para a igreja, mas o fazer discípulos é vital, nós não podemos negligenciar aquilo que é vital, porque nós fazemos aquilo que é importante. Então, o meu desejo essa noite é que vocês sejam literalmente cheios do Espírito Santo, não só com um arrepio, não só com uma experiência, não só com um dom, mas com uma convicção da expansão do reino, com uma convicção que nós precisamos investir naqueles que estão chegando, naqueles que ainda são imaturos, naqueles que estão cheios de amor, mas eles não sabem para onde eles têm que atirar, eles estão cheios de energia, estão cheios de munição, mas eles não sabem como atirar, eles não sabem como mirar, e aí eles só precisam de uma pessoa que fala assim, cara, é por aqui, vai aqui, não faz assim, não faz assado, continua aqui. Foi assim que eu fiz com todos os meus pastores. Primeiro eu chamo as pessoas para dentro da minha casa, e hoje eu falo para eles, vocês têm que chamar as pessoas para dentro da sua casa, né? Ou eu tenho que pedir para Deus me dar literalmente uma fazenda, porque o cara, será que foi profético quando ele falou no meu apartamento? Você acha que você mora numa fazenda? Não cabe, né? Não cabe todo mundo, cabe 15, 20 pessoas talvez na minha casa, mas entenda que o evangelho é isso, é sobre você reproduzir para outros aquilo que fizeram com você. O que Barnabé fez para Paulo, Paulo retribuiu, mas não com Barnabé, retribuiu com outros.
Então o evangelho é isso, é aquilo que fizeram por você, é aquilo que fizeram para você, você vai e faz isso por outros. Você é um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando você é uma pessoa generosa, quando você é uma pessoa que está aberto para conhecer o outro, você está aberto para trazer o próximo, bem pertinho de você, ir atrás, ensinar, instruir, direcionar. Por isso que eu quero que você busque um grupo de comunhão. Você não precisa nem se alegrar sozinho, mas você também não precisa sofrer sozinho. Você não precisa orar sozinho. Tem um grupo de pessoas se esperando para se relacionar com você, para caminhar junto com você. Então, enquanto essa canção é ministrada, quero pedir para você, se coloque de pé no seu lugar.